Olá, está começando agora mais um podcast da Academia Digital Einstein. Me chamo Rodrigo Dias, faço graduação em Medicina na FIXAI e hoje o objetivo da conversa vai ser desmistificar cuidados paliativos. Campo em crescimento dentro da medicina oferece grande alívio ao sofrimento quando indicado, mas permanece muitas vezes carregado de estigmas que prejudicam sua boa prática. E para esclarecer esse tema, temos o prazer de receber a doutora Luciana Pires de Lima. Ela é psiquiatra e paliativista referência do Hospital Municipal Vila Santa Catarina, gerido pelo Einstein. Doutora Luciana, muito obrigado pela sua presença. É uma honra enorme poder estar aqui e conversar contigo sobre esse tema. Oi, Rodrigo, tudo bom? Obrigada também pelo convite, tanto da academia, quanto dos alunos que fazem essa parceria tão importante aí com a Academia Digital do Einstein. E obrigada também pela confiança, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema. E eu gostaria de iniciar a nossa conversa justamente entendendo no que consiste o cuidado paliativo. Bom, o cuidado paliativo focar principalmente na qualidade de vida que a gente pode oferecer dentro de uma jornada de tratamento, dentro da jornada de adoecimento do paciente. O que é isso, para a gente entender um pouquinho melhor? Quando que é importante a gente poder garantir ao paciente uma assistência paliativa? É quando ele recebe um diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida, Então, quando a gente está diante, de uma doença grave, ameaçadora da vida, a gente pode oferecer para esse paciente uma série de recursos que ele pode usufruir dentro da jornada dele pelo adoecimento e pelo tratamento. Quando que a gente presta essa assistência paliativa, Então, como eu já disse, quando a gente está diante de uma doença ameaçadora da vida, depois a gente pode até falar um pouquinho quais são elas, Ou quando a gente faz uma pergunta, a gente também pode utilizar algumas escalas, e uma das escalas que a gente utiliza é uma escala que chama NICPAL. E a primeira pergunta dessa escala é uma pergunta que nós chamamos de pergunta surpresa, Você se surpreenderia se esse paciente que está aí na sua frente, ele falecesse em um ano? Se a resposta é não, eu não me surpreenderia caso ele viesse a falecer, a gente tem que pensar sim, que esse paciente ele é candidato a uma assistência paliativa. Mas voltando, toda pessoa que tem e que é diagnosticado com uma doença ameaçadora da vida, ela já merece uma assistência paliativa. Eu achei muito interessante na sua fala a questão de você oferecer esse cuidado e esse bem-estar para o paciente que está em sofrimento, não só numa situação de cuidado de fim de vida. E é justamente essa a próxima pergunta que eu gostaria de te fazer. Por que muitas vezes as pessoas elas confundem os cuidados de fim de vida com cuidados paliativos? Interessante essa pergunta, Rodrigo? Porque, assim, não só a população, mas como vários, profissionais de saúde pensam que cuidado paliativo está intimamente relacionado com cuidados de fim de vida. Por um longo período, dentro das escolas, de saúde em geral, era essa visão que era passado para os alunos e, obviamente, ou que nem era um passado, porque diversas escolas, sejam ela escola médica, escola de enfermagem, enfim, muitos os alunos não têm nem a oportunidade de passar em estágios, que tem como ali os quesitos a essa assistência paliativa. Na verdade, a assistência paliativa, ela deveria ser iniciada no momento do diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida. Então assistência paliativa, mas aí eu tenho, vou dar um exemplo, eu tenho um câncer e eu posso ser curado desse câncer, sim. Mas você entende que a gente está diante de uma doença ameaçadora da vida e que quando a gente pensa, que o objetivo, de todos os profissionais de saúde é, de fato, tentar
garantir um tratamento para um paciente para que ele tenha um sucesso nesse tratamento, possa lidar ou até mesmo se desvencilhar dessa doença. A questão é que quando a gente está diante de uma doença ameaçadora da vida, aquilo que a gente gostaria, aquilo que a gente espera dentro dessa jornada, né, do tratamento do paciente, talvez ela comece a, em alguns momentos, não sair do jeito como gostaríamos, né? Então, passa a ser uma jornada com uma série de obstáculos. E aí eu vou fazer essa analogia para dizer assim, os cuidados paliativos, eles vão atuar nesses obstáculos, né? Então são pacientes, muitas vezes, que vão ter dores, né? E que a gente pode minimizar a dor desse paciente, ele passa por essa doença com uma qualidade de vida melhor. Então, a gente tem que pensar que cuidados paliativos, os princípios, é uma assistência integral ao paciente, onde visa melhorar 4 grandes aspectos importantes para a vida dele. Então, melhorar a parte que a gente pensa numa parte mais física, todos os sintomas físicos desse paciente, a melhorar a parte psíquica, melhorar a parte social e melhorar a parte espiritual. Então, essas 4 vertentes da vida desse paciente, o cuidados paliativos ele vai focar aí. E quando eu falo da parte espiritual, em nenhum momento eu estou falando de religião. Espiritualidade, para cada um de nós, ela tem um significado diferente. Óbvio que as religiões entram um pouco também nessa parte da espiritualidade, mas não é uma premissa a gente entrar na religião em si, mas sim que é sagrado para esse paciente, que aí a gente vai estar entrando num outro quesito que é na parte espiritual. Então, os cuidados paliativos oferecem focar na qualidade desses pilares da vida dessa pessoa que está sendo atravessada aí por um diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida. A sua fala, doutora Luciana, ela é muito profunda e muito importante, sobretudo no que diz respeito à abordagem como você avalia esse paciente, porque eu acredito que todo profissional da saúde visa o bem-estar integral do seu paciente. E o objetivo final do cuidado paliativo é justamente oferecer esse cuidado da melhor maneira possível para alguém que já se encontra numa situação um pouco mais grave. E muito vinculado à gravidade, surgem estigmas. E eu gostaria de perguntar para você que tipo de estigma as pessoas acabam criando e cultivando sobre o cuidado paliativo que acabam prejudicando, né, esse atendimento integral multidisciplinar. Acho que o grande problema aqui, quando a gente fala desse estigma, é exatamente aquilo que você me perguntou, né, na pergunta anterior. É a questão de atrelar o cuidado paliativo com o fim de vida. Então, tem pessoas que resistem muito, né, a aceitar a assistência paliativa. E a gente tem diversos estudos, né, que vão apontando, e aí sim, agora eu vou falar um pouco de morte, tá? Quando a gente pega estudos que avaliam a qualidade de morte de alguns pacientes, a assistência paliativa, quando esse paciente ele teve, durante a jornada do adoecimento dele, uma assistência paliativa, a qualidade de morte desse paciente foi muito melhor. Por quê? Teve um melhor controle de sintomas, né? Teve um melhor controle do sofrimento emocional,
teve uma interação importante com as famílias, porque eu sei que aqui eu estou falando dos pacientes, mas os familiares, né? Quando tem um parente com diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida, toda essa família fica muito sofrida, né? E a assistência paliativa, ela também aborda os familiares, também dá suporte para esses familiares, né? Então, a gente observa, né, nos estudos que, então, novamente, eu vou repetir, que os pacientes que foram contemplados com uma assistência paliativa ao longo do seu tratamento, eles têm uma qualidade, né, de cuidados durante o seu percurso de tratamento, assim como uma melhor qualidade de morte. Então, quando a gente fala de estigma, né, o importante é a gente poder, né, ampliar para a população como um todo qual que é a verdadeira missão, qual que é a verdadeira abordagem dos cuidados paliativos, né? A população sabendo, a gente ampliando cursos, né, dentro das escolas médicas, dentro das escolas, né, de graduação que envolvem as áreas de saúde, a gente podendo ampliar, a gente vai poder garantir lá na ponta, que a ponta seria os pacientes e seus familiares, uma melhor qualidade de assistência e diminuição do estigma. Quando a gente não fala a respeito desse assunto, ou quando a gente não oferece, né, um curso, ou quando a gente não vai atrás dos conceitos e do que é, a gente fica cheio de fantasias a respeito do que seria isso, né? E muitas vezes a gente assim engole, né, o que a gente escuta. Então, então assistência paliativa é quando a pessoa já... Ou o que é pior, né? O cara vai para os cuidados paliativos é porque não tem mais nada para se fazer por ele. A gente escuta muito isso, né? E os familiares também ficam muito angustiados quando falam, quando a gente fala, olha, a gente vai passar, agora a gente vai estar passando para os cuidados paliativos. Meu Deus, então não vão fazer mais nada por mim ou pelo meu familiar? Não, é aí que a gente vai dar um suporte integral. Eu acho que é importante falar disso, porque existe, sim, não só essa ligação de que cuidados paliativos é cuidados de fim de vida, mas existe, né, a ideia de que também cuidados paliativos é quando não se tem mais nada para fazer pela pessoa. E é completamente ao contrário. Assistência paliativa é o oposto disso. É quando a gente tem muito para fazer. É quando a gente vai ter uma abordagem muito mais profunda e que a gente pode mexer naqueles pilares que eu falei, né, das partes físicas dos sintomas, a parte espiritual, a parte social, a parte psíquica. Doutora Luciana, inspirador ouvir a sua explicação sobre o impacto dos estigmas nos pacientes e nos seus familiares. Eu acredito que o seu ponto de vista, né, vinculado justamente a essa melhoria do bem-estar holístico para o paciente, é algo que muitas vezes vem carregado de algumas ideias que podem ser combatidas, inclusive, durante a graduação dos cursos em saúde. E pensando especificamente, né, na questão médica, eu gostaria de entender qual que é o papel do psiquiatra nesse campo. O psiquiatra, quando eu comentei, né, que a gente tem que deixar, né, e minimizar o sofrimento pensando naqueles 4 pilares, né, quando a gente pensa na psique, né, quando um paciente ele recebe um diagnóstico de uma doença grave, ele já é ali atravessado por um luto,
pelo adoecimento, né? O processo de luto, e só vou fazer um parênteses, né? Para quem está ouvindo esse podcast agora, mais para frente a gente vai conversar de insônia. Insônia é um dos sintomas mais prevalentes, né, na população que recebe um diagnóstico de uma doença grave, né? Pessoas até que já tinham previamente um transtorno mental, seja ele qual for, e que agora recebeu o diagnóstico de uma doença aí que pode ser ameaçadora da vida. Então, o papel do psiquiatra ele é fundamental para controlar esses sintomas, né, psíquicos, auxiliar a equipe, inclusive, também na comunicação desses pacientes e equipe, porque às vezes quando o paciente ele é atravessado aí também por um transtorno mental, ele tem mais dificuldade de comunicar com a equipe, dizer o que ele realmente está sentindo, ou de repente dentro de uma depressão grave, o paciente ele fica um pouco mais recluso, né? Ele tem uma dificuldade maior na comunicação. Então, o manejo desses sintomas, ele é fundamental, né? A gente precisa, então, garantir um cuidado integral. Um outro papel do psiquiatra, que é fundamental aqui, é garantir a autonomia do paciente. E a autonomia é algo muito importante na assistência paliativa, porque se a gente tem um transtorno mental muito grave, essa autonomia ela fica prejudicada. Então, quando a gente vai conversar com o paciente e ele não está bem do ponto de vista psíquico, ele tem mais dificuldade de entender o que ele está passando, ele tem mais dificuldade de, então, como eu falei anteriormente, muitas vezes conseguir traduzir os sintomas que ele está sentindo, ou muitas vezes ele fica com dificuldade de pensar sobre os próximos passos do tratamento dele. Então, o psiquiatra, ele avalia a autonomia do paciente. E se de repente, por conta de um transtorno mental mal controlado, o paciente fica pouco autônomo para a tomada de decisão. E dentro dos cuidados paliativos, nós temos uma abordagem que chama diretivas antecipadas de vontade. Todo mundo que está me ouvindo agora aqui, com certeza já fez diretivas antecipadas de vontade e nem sabia que estava fazendo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Rodrigo, né, que é o nosso entrevistador aqui. Se de repente você for acometido por uma morte encefálica, por exemplo, por conta de um acidente, ou por conta, seja ele qual for, um acidente automobilístico, sei lá, uma arma de fogo, um tiro que acabou tendo morte encefálica, você é ou não candidato a doar seus órgãos, né? Tenho certeza que todo mundo que está me ouvindo aqui já te fez essa pergunta para si, né? Mas fez essa pergunta e teve, né, a sua decisão porque é autônomo, consegue nesse momento decidir. E autonomia não tem nada a ver com decisões erradas que a gente toma na vida. Quando a gente toma decisões erradas, a gente tem a consequência dessas decisões. Mas o que eu estou dizendo é autonomia. Se o paciente ele tem entendimento daquilo que está se passando com ele, se o paciente consegue, né, se colocar na vida de uma maneira onde ele consegue exercer os cuidados de si. Então, o psiquiatra ele é fundamental para ele também avaliar a autonomia do paciente, além, né, do manejo dos sintomas psíquicos. É muito, muito profundo o papel do psiquiatra, de fato, em pessoas que estão no processo de cuidados paliativos, porque por meio da sua explicação, a gente percebe, né, que muitas vezes coisas que ajudam, né, no tratamento, pela ausência do psiquiatra, acabam tornando, né, o processo de adoecimento desse paciente muito pior. E pensando, inclusive, na melhoria da qualidade do serviço prestado paliativo,
Eu queria entender como que a gente pode cada vez mais oferecer um cuidado melhor paliativo. Se a gente pensa que cuidados paliativos, né, é garantir uma assistência integral, então qual que é a melhor, né? Como que a gente pode oferecer uma assistência paliativa de qualidade? Com uma equipe multidisciplinar. Então, é o médico, é a enfermagem, né? Você imagina que a enfermagem é fundamental, porque é ela que está ali no dia a dia, é ela que garante ali a tomada das medicações, é ela que vai prestar uma assistência de algo que só quando a gente está doente, internado, que a gente valoriza isso, que é a parte do autocuidado, né? É poder levar a gente para um banho, para ajudar a gente a escovar os dentes. Então, ela traz a dignidade humana naquela assistência, né? A TO, né? O terapeuta ocupacional, que vai avaliar tudo que o paciente é possível dele fazer dentro daquele déficit, talvez, que ele esteja tendo por conta do adoecimento, fazer as adaptações necessárias, né, para o paciente na casa, pensar quais são as adaptações para esse paciente se locomover, para esse paciente ter uma melhor qualidade de vida, a fisioterapia, né, que pode garantir ali uma melhor movimentação, a parte da nutrição, né? Vamos ver o que esse paciente pode ser adaptado para ele dentro daquela doença, daquele diagnóstico, o que ele pode fazer uso e usufruir das comidas que ele mais gosta, né? O serviço social fazendo todo o manejo, né? Com essa parte social, para a gente ampliar repertório de vida para esses pacientes, o que ele pode usufruir de recursos dentro da comunidade. A gente tem também um profissional que ele chama capelão. O capelão, ele é um profissional que vai abordar com o paciente as questões espirituais. E aqui, novamente, eu vou dizer que não tem nada a ver com a parte religiosa, né? É o que para a pessoa é importante para ela e o que a gente chama nos cuidados paliativos, que é o seu sagrado, né? O que é sagrado para você na sua vida? Então, a gente entende isso como sendo algo fundamental para garantir o equilíbrio daqueles 4 pilares que eu falei, né? Parte física, espiritual, social e psíquica. Então, a gente só consegue oferecer um serviço de cuidados paliativos de qualidade se então nós tivermos uma equipe multiprofissional. Então, o psicólogo que vai estar atendendo o paciente, vai estar dando suporte para a família, né? E todo mundo interagindo junto, né? Cuidado onde a gente vai focar no indivíduo e não na doença. A gente precisa focar na pessoa, na doença não. Porque quando a gente só foca na doença, a gente esquece todo o resto, a importância de todo o resto. Então, a gente foca, né, na vida dessa pessoa como um todo. Doutora Luciana, eu fico honrado de poder percorrer essa trilha dos cuidados paliativos, essa aula que você deu. Enquanto eu escutava cada detalhe que você explicava das questões paliativas, desde aquela abordagem, de como que você orienta para não criar uma mistificação ao redor desse campo, até o cuidado multidisciplinar e o apoio dos profissionais bem treinados nesse campo, é lindo como esse âmbito da medicina é capaz de fato ajudar e trazer uma qualidade e um bem-estar enorme, né, para os nossos pacientes. Sim, sim. Por isso que a gente precisa, de fato, desmistificar o que é cuidados paliativos. Porque, voltando um pouquinho e sendo um pouquinho repetitiva,
Mas quando a gente pega os estudos, né, e vão falando quais são os pacientes que dentro de uma doença ameaçadora da vida, eles recebem os melhores cuidados, são os pacientes são contemplados por uma assistência paliativa. Doutora Luciana, eu queria te agradecer por ter debatido esse tema conosco e perguntar se você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Legal. A mensagem final que eu gostaria de dizer é que, enquanto há vida, há muito o que se fazer pelo paciente e pelo familiar. Muito bonito. Obrigado, doutora Luciana, por ter participado, por ter tido essa explanação profunda aqui com a gente da academia. E por aqui, então, a gente encerra mais um podcast. Eu queria agradecer a todos os ouvintes por terem acompanhado a gente até esse momento. Para acessar mais conteúdos gratuitos como esse, é só entrar no nosso site academiadigital.einstein.br. Obrigado e até o próximo episódio. Obrigada, Rodrigo. Até breve.